Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Dá uma glória a Deus bem forte aí. Ih, tá fraco. De novo. Glória a Deus. Só para liberar a adrenalina aí no seu espírito. Amém? Aleluia. Estamos no 7º dia da campanha. Amém? Sabe? Pergunta para quem está do seu lado. Fala assim: você está firme na campanha? Fala para ele com cara de ironia. Fala assim: você está firme mesmo na campanha? Sabe, querido? Ó, não vale mentir não. Ele está dentro da igreja, ainda pior ainda. Misericórdia. Sabe? Existe uma graça maravilhosa quando você entra dentro do seu quarto, ora, jejua, e o Espírito Santo fala com você. Mas existe uma graça ainda poderosa, que é quando nós nos reunimos como igreja, oramos em um só propósito, em um só pensamento, falando a mesma coisa, pelos mesmos alvos. Isso é poderoso demais. E você sabe, querido, hoje é o 7º dia. Se você tem um livro, ou você quer acompanhar, ou se você quiser acompanhar em casa, nós vamos falar sobre o 7º dia hoje, o silêncio do céu. Amém? Mas eu prefiro que você leia em casa, tá ok? Então só me acompanhe, esteja comigo. Quantos estão comigo aqui? Amém? Então tá bom. Então vamos compartilhar um pouquinho sobre o silêncio do céu. Sabe, querido, existem momentos da vida que o céu fica em silêncio para nós, é ou não é? Você ora, clama, jejua, geme, chora, unge, consagra, repreende, quebra, amarra, solta, e parece que não houve nada. É assim ou não é? Sabe, ninguém gosta de esperar. Fala para quem está ao seu lado, fala: você gosta de esperar? Aí você chega para mim e fala assim: não, pastor, eu gosto de esperar. Eu gosto de esperar, eu tenho paciência. Você acorda cedo, de manhã, com fome, depois do jejum, vai na padaria, tem 30 na sua frente na fila. Maravilhoso esperar, é ou não é? Você precisa ir no banco resolver alguma coisa e você só tem meia hora e tem 50 na sua frente, com um atendente que demora 50 minutos com cada. Você ama esperar, é ou não é? É maravilhoso esperar, fala a verdade. Sabe, querido, esse é um fato da vida. Ninguém gosta de esperar. Ninguém gosta de esperar. Mas há muitas coisas pelas quais nós temos que aguardar pacientemente. Não compreendemos porque as promessas de Deus, elas demoram tanto. Sabe? Por que as promessas demoram tanto? Mas se eu já aceitei Jesus, se eu já entreguei minha vida para Ele, se eu já parei de pecar, fujo todos os dias, já não vou mais para o mesmo lugar que eu ia antes, por que ainda assim demora tanto as coisas acontecerem na minha vida? Eu oro, eu jejuo, eu consagro, eu me arrependo, eu perdoei quem eu não queria, mas ainda assim não aconteceu o que eu preciso. Sabe, você até olha para as pessoas ao seu redor e vê as pessoas recebendo, e você, nada. Fala misericórdia. Até os incrédulos, aqueles que nem creem em Deus, estão recebendo aquilo que você deseja há anos, ora, jejua, clama, pede, geme, e nada ainda. Sabe, querido, aí você pode até se questionar: o que há de errado comigo? Fiz o jejum completo, essa é a 13ª campanha que eu faço de jejum e oração pelo mesmo propósito e nada acontece. Cadê o meu milagre? Fala para quem está do seu lado, fala assim: cadê o meu milagre? Cadê o meu milagre? Sabe, querida, a verdade é que nós não toleramos esperar. Muitas das vezes você fica em frente ao elevador, um clique só é suficiente, mas você fica apertando, achando que vai acelerar. É assim ou não é? É, eu sei, porque eu também sou assim. Ninguém gosta de esperar. Sabe, é certo que nós esperamos, em alguma área da nossa vida, nós precisamos esperar.
Uns esperam por alguma coisa, outros esperam por outras. Mas pela graça de Deus eu quero compartilhar com você hoje sobre alguns exemplos na Bíblia de homens, pessoas que esperaram e receberam as suas bênçãos diante do Senhor. Amém? Primeira pessoa que teve que esperar a ressurreição de Lázaro. Sabe, sobre a ressurreição de Lázaro é algo maravilhoso, porque João capítulo 11, versículo 1 ao 3 diz assim: um homem chamado Lázaro estava doente. Lázaro estava o quê? Doente. Ele era do povoado de Betânia, onde Maria e a sua irmã Marta moravam. Esta Maria era a mesma que pôs o perfume nos pés do Senhor Jesus e os enxugou com seus cabelos. Era o irmão dela, Lázaro, que estava doente. Aí no versículo 3, depois dessa citação toda, no versículo 3 diz assim: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus. As irmãs de Lázaro mandaram dizer para Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem o Senhor ama. Você sabe, querido, isso aqui é poderoso demais. Nós precisamos atentar para o fato de que Lázaro não era uma pessoa qualquer. Lázaro não era simplesmente uma pessoa qualquer, era alguém que o Senhor amava. Lázaro era alguém que o Senhor amava. Amém? Sabe? E essa é uma forma correta e inteligente de você chegar até o Senhor. Senhor, está aqui aquele que o Senhor ama, lhe pedindo. Senhor, eu disse que me ama. Olha meus alvos aqui de oração, Senhor. Senhor, a palavra do Senhor diz que o Senhor morreu por mim, porque me amou tanto. O seu amado, Senhor, está orando aqui. O seu amado está 21 dias de jejum e oração pedindo por algo. É até inteligente você orar desse jeito, é ou não é? Esse foi o pedido de Marta e Maria. Avisa Jesus que aquele que ele ama está doente. Sabe, querido, isso aqui é tão poderoso, porque o Senhor amava estar na casa de Lázaro, Marta e Maria. Ele amava. Eles viviam em Betânia, que significa casa dos pobres. É maravilhoso saber que o Senhor, Ele ama estar aonde? Na casa do pobre. Na casa do pobre, na casa do miserável. Eu tenho que vender tudo que eu tenho, não posso. Eu tenho que andar de chinelo. Eu tenho que andar de bicicleta para cima e para baixo. Eu tenho que dar meu carro, minha casa. Eu tenho que morar de aluguel, porque eu preciso ser pobre demais para que não. Sabe, querido, a cidade de Betânia significa casa do pobre. Isso é maravilhoso, porque significa que o Senhor era o único recurso. Sabe, o Senhor se sentia em casa, em Betânia, na casa de Lázaro. Depois de um dia cansativo de ensinar o povo, de fazer milagres, depois de um dia estressante de debater com fariseus, era na casa de Lázaro que Jesus tirava a sandália e descansava os pés. Era na casa de Lázaro, Marta e Maria, que Jesus tomava um café da tarde. Era na casa de Marta, de Lázaro e de Maria que Jesus almoçava. Passava o dia inteiro, para lá e para cá, com um monte de gente, curando, libertando, mas era na casa de Lázaro que ele ficava à vontade. O Senhor se sentia à vontade na casa de Lázaro. Sabe, nós sabemos que Ele habita em nós. Amém? Você crê nisso? Fala assim, bata no seu peito, fala: o Senhor habita em mim. Mas em Efésios 3:17, Paulo, ele fala para que Cristo habite em nosso coração pela fé. Olha o que diz em Efésios 3:17. Peço também que por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês, e oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor. Sabe, apesar de amar Lázaro, surpreendentemente o Senhor decidiu demorar. Como assim? Se eu amo alguém, eu vou correr. Se alguém que eu amo muito está em perigo, você faz o quê? Você larga tudo.
Você não falta no seu trabalho por nada, mas se alguém que você ama está em perigo, você faz o quê? Falta na mesma hora. Não falta não. Se estiver morrendo, minha mãezinha vai ficar morrendo, porque eu vou trabalhar. É assim que funciona? De jeito nenhum. Seu filho está com dor de barriga, você falta na onde for para levar ele no hospital, porque quem você ama, você corre. Jesus, ele amou tanto Lázaro, que disse assim, que a Bíblia fala que ele demorou mais 2 dias. Amava tanto Lázaro que demorou mais 2 dias para chegar onde precisava. Isso é amor, não é? Aí você fala, pastor, esse amor está estranho. Sabe, querido, isso aqui é poderoso demais, porque o Senhor, ele fala. Se ele amava Lázaro, só podemos concluir que esse foi um ato de amor. Sabe, está claro no texto isso. Porque ele amava tanto Lázaro, Marta e Maria, ele decidiu demorar por lá mais 3 dias. Olha o que diz em João capítulo 4, versículo 6. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte. Fala assim comigo, a enfermidade não é para a morte. E ele continua dizendo assim: e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificada. Ora, estava Jesus, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda demorou 2 dias no lugar aonde estava. Porque o Senhor Jesus te ama. Pode ser que demore mais 2 dias para acontecer o que você precisa. Sabe, querido, porque o Senhor Jesus te ama, talvez aquilo que você necessita tanto, quando Ele chegar, possa ser que esteja fedendo. Porque o Senhor Jesus te ama, pode ser que aquilo que você deseja tanto vai demorar um pouquinho mais. Por quê? Porque o Senhor, Ele me ama. Que amor estranho é esse, que quer espizinhar, quer me deixar na lama. Sabe, querido, eu quero dizer para você que não interessa o seu problema, o Senhor, Ele ama você. O tempo está passando, porque Ele vai trazer maior glória na sua vida. O Senhor amava tanto Lázaro, que Ele disse assim: essa enfermidade dele não é para a morte. Mas Lázaro morreu, não morreu? Mas Jesus fez o quê? Ressuscitou Lázaro, porque Ele amava tanto. E maior glória foi sobre a vida de Lázaro, porque ele poderia dar o testemunho: eu literalmente morri e ressuscitei com Cristo. Sabe, querido, isso é poderoso demais. O Senhor, Ele demorou a chegar para que eles tivessem a maior revelação dEle, a qual ninguém jamais teve. Ele lhe disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto... Meu Deus do céu. Ele nem tinha morrido ainda, querido, mas já era a ressurreição. Sabe, se o Senhor tivesse curado Lázaro enquanto ele estava doente, teria sido maravilhoso. Teria ou não teria? O Senhor teria poder para curar aquele que Ele ama? Sim. Mas ressuscitá-lo depois de 4 dias morto, isso é incomparavelmente mais glorioso. Sabe por que o Senhor está demorando para que algumas coisas aconteçam na sua vida? Para que haja uma glória ainda maior sobre você, para que o nome do Senhor seja ainda maior glorificado. Não, pastor, eu me contento com uma glória bem pequenininha, está difícil demais. O Senhor quer manifestar uma maior glória sobre a sua vida, sobre as suas finanças, sobre o seu casamento, sobre sua família, sobre sua célula. O Senhor quer manifestar uma maior glória. Se está demorando, espere só mais um pouquinho. Pastor, como que eu lido com o silêncio do céu? Entenda, o Senhor, Ele te ama, e porque Ele te ama, Ele vai demorar só mais um pouquinho para te atender naquilo que você precisa. Fala assim: misericórdia. Em Romanos capítulo 8, Romanos 5, 8 diz assim:
Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Certamente não compreendemos as circunstâncias quando a promessa parece não se cumprir, querido. Mas precisamos perseverar em crer que somos amados, como o Senhor amava Lázaro e as suas irmãs. Fala para quem está do seu lado, fala assim: porque o Senhor te ama e Ele quer manifestar uma maior glória. Pode ser que demore mais um pouquinho. Amém? Agora fala para a pessoa do outro lado: porque o Senhor te ama e Ele quer manifestar a maior glória. Pode ser que demore mais um pouquinho. Sabe, esse foi o resultado da espera de Lázaro, porque o Senhor o amava de uma forma sobrenatural, teve que esperar mais um pouquinho. Mais 2 dias. Quando Jesus chegou, todo mundo chorando, sofrendo pela morte de Lázaro, e vem Jesus chutando pedra no meio do caminho com um monte de homem. Tranquilo. Chega Marta, desesperada: Senhor, meu irmão morreu, se o Senhor tivesse vindo, ele... Jesus: calma, mulher, está tranquilo, a glória é maior, cheguei. Sabe, querido, Jesus vai chegar na sua vida e vai manifestar uma maior glória. Vou te contar um segredo, não fala para ninguém, Ele já chegou. Esse é um tempo de você experimentar o novo e o renovo do Senhor sobre a sua vida. Amém? Mas esse ouro é só para você, não conta para ninguém não, hein? Quem não veio hoje já era, perdeu. Amém? Um outro exemplo também, a espera de Abraão. Abraão também é um exemplo muito claro sobre o silêncio do céu sobre a vida dele, mas esperou. Quando Deus chamou Abraão para sair de Ur dos Caldeus, Ele lhe disse: eu farei de você uma grande nação. Abraão não tinha uma palavra de um pastor, não tinha uma palavra de um líder, ele não fazia parte de um discipulado, ele não passou pelo encontro, ele só teve um encontro com Deus, que o Senhor falou para ele assim: ó, eu farei de você uma grande nação. Essa foi a ministração na vida de Abraão. Eu farei de você uma grande nação. E Abraão tinha isso dentro de si. Mas nós podemos ser, querido, não podemos ser uma grande nação sem uma posteridade. Abraão não tinha nenhum filho. Nesse tempo ele tinha 75 anos de idade, e a sua esposa tinha quanto? 25 anos. É essa a história? A esposa dele tinha 65 anos de idade. Fácil para uma mulher engravidar. As pessoas dizem que depois dos 30 já era, fica mais difícil. Imagine com 65. É assim ou não é? Sabe, se coloca no lugar de Abraão por um minuto, por um instante, se coloca no lugar de Abraão. Você está esperando anos após anos a manifestação da promessa de Deus. Abraão teve que esperar 24 anos. Quanto tempo Abraão teve que esperar? Depois que ele recebeu a palavra do Senhor, que ele seria uma grande nação, passou-se 24 anos até o nascimento de Isaac. O propósito de Deus tinha lhe aparecido, sabe, Deus tinha aparecido para ele, tinha feito a promessa, mas os dias se tornaram meses, os meses se tornaram anos, e os anos se tornaram décadas. Querido, isso aqui é poderoso demais. A palavra de Deus não diz, mas é plausível a gente imaginar. Sara deve ter chorado muitas vezes, sem entender a demora de Deus. Quantas vezes nós choramos muitas vezes, sabe, ficamos entristecidos sem entender a demora. Sara, talvez ela tenha questionado Abraão muitas vezes, dizendo: o que está acontecendo, Abraão? Será que há algo de errado conosco? 24 anos depois da promessa do Senhor sobre nós sermos uma grande nação. Sabe, cada lugar que eles iam, provavelmente muitas pessoas falavam do assunto.
Mas você não é o cara que Deus falou que seria uma grande nação, e aí, já nasceu os filhinhos? Sabe, provavelmente as pessoas questionavam sobre isso, mas o céu estava em silêncio para eles. O tempo de espera sempre será um tempo de acusação. O tempo de espera sempre será um tempo onde o Satanás vai lançar dúvidas sobre você. Foi num deserto, enquanto Jesus estava orando e jejuando por 40 dias, que Satanás foi tentá-lo. Foi tentar gerar dúvida dentro dele. Depois que Jesus saiu do deserto, Satanás foi a tentar ele. Quando Jesus chegava, ele já corria. Jesus nem falava nada, ele já chegava. O que você veio aqui fazer para atormentar nós? Não lança a gente no abismo, põe a gente nos porcos. Sabe, o momento de espera é sempre um momento de acusação. O momento de espera é sempre aquele momento onde nós vamos mais questionar a Deus, porque quando você está bem é tranquilo, é ou não é? Salário está em dia, saúde está legal, carro não quebra, dinheiro da gasolina não falta, mesmo estando caro, está tranquilo. A carninha para você fazer um churrasco no final de semana, você está tranquilo, está no maior paz. Mas quando o salário não é compatível com as contas, você questiona. Quando você ora, clama, jejua, pede, consagra, põe óleo, unge, desunge, quebra, amarra, solta, queima e nada acontece, você fica como? Em dúvida. É assim ou não é? Sabe, o tempo de espera sempre é um tempo de acusação. O diabo ele sempre vai procurar transformar o tempo de espera num tempo de questionamento a Deus. Sabe, se a sua fé é clara a respeito do Pai, então ele vai lançar o quê? Acusações em sua mente. Ele sempre trará na sua mente, você não recebeu ainda porque ainda existe algo de errado na sua vida. Deve haver algum pecado escondido, ou você deixou de fazer a vontade de Deus em alguma área. Se não há nada de errado com você, então o erro está onde? No seu cônjuge. Aí ele lança até palavra, não andarás em jugo desigual, tá vendo? É meu cônjuge o erro. É assim ou não é? Quando aceitamos a acusação, nós afundamos na autopiedade, na incredulidade. Fala assim, misericórdia. Põe a mão na sua cabeça e fala assim, no tempo de espera. Não, mas fala com convicção, senão o diabo vai te apavorar. Dá um apavoro nele, fala com convicção, fala assim, no tempo de espera, vou descansar no Senhor. Amém? No tempo de espera, não aceite a acusação do diabo. Sabe, a melhor maneira de você enfrentar o tempo de espera é declarar constantemente que você é amado. Diga para Deus, eu sou especial, o Senhor tem algo especial preparado para mim, porque Ele me ama. Aleluia. Sabe, eu sei, querido, que vem pensamentos negativos, mas não fale dos pensamentos negativos, fale de pensamentos positivos. Declare aquilo que a Bíblia fala a seu respeito, enche a sua boca de declarações de fé e promessas de Deus. Sabe, talvez Abraão se sentisse acusado por não ter respondido rapidamente ao chamado de Deus. Quando Deus falou assim, ó, sai da tua terra e da tua parentela. Talvez Abraão se sentisse acusado porque quando Deus falou isso para ele, ele levou Terá, o pai dele, e levou Ló, o seu sobrinho. Você sabe o que significa Terá? Terá significa demora. Quando Terá morreu, o Senhor falou com Abraão. Quando a demora morreu, o Senhor falou com Abraão. Você está entendendo, querido? Sabe, por que talvez Abraão se sentisse culpado? Porque quando teve fome, ele desceu para o Egito. E lá no Egito ele conheceu Agar, que chamou para si para ser serva dele. E mais para frente você vai ver toda a confusão, porque Sara pediu para que Abraão se deitasse com Agar, sua serva, para que tivesse um filho. E nasceu Ismael. Tudo partiu de uma decisão errada. Olha o resultado de todas as escolhas de Abraão. Talvez Abraão se sentisse acusado por causa disso.
Mas nada disso era impedimento para Deus fazer um milagre. Não era a razão da demora. Deus queria dar para Abraão e a Sara uma revelação de si mesmo que ninguém mais possuía. Havia muitas mulheres cheias de filhos ao redor de Sara, mas nenhuma delas tinha a revelação de Deus que Sara tinha. Sabe, a Bíblia fala que as mulheres estéreis, na Bíblia, as mulheres que não podiam ter filhos, geraram sempre campeões. Um exemplo disso, Sara gerou Isaac. A esposa de Manoá gerou Sansão. Você conhece Sansão, né? Ana gerou Samuel. Isabel gerou João Batista. Sabe, mulheres estéreis geraram campeões. Quando Sara estava com quase 90 anos, mais uma vez, o rei quis se casar com ela, e Abraão novamente ficou com medo e disse que ela era sua irmã. O rei se chamava como Abimeleque, e por causa de Sara, Deus fez com que todas as mulheres que havia na casa dele ficassem estéreis. Fala, misericórdia. Deus tratava o povo de uma forma... Sabe, não é por acaso que esse incidente, querido, aconteceu justamente no capítulo anterior do nascimento de Isaac, em Gênesis 21. Sabe, Abraão, ele orou para que as mulheres estéreis tivessem filhos quando a sua própria esposa não tinha nenhum. Essa é a primeira menção de cura na Bíblia. Olha o que diz em Gênesis 20, 17. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pusessem ter filhos. Abraão orou para que a esposa de Abimeleque e as suas servas tivessem filhos, e elas tiveram filhos, puderam ter filhos de novo. E Sara continuou estéril. Como assim, Deus? Eu oro por pessoas, pela cura, e eu ainda estou doente. Eu oro por isso e eu ainda estou sofrendo daquilo que eu orei e a pessoa foi abençoada. Eu estou passando por necessidade financeira, eu orei e as portas de emprego se abriram e eu estou desempregado. Sabe? O inimigo quer que você se sinta como um hipócrita. Orar pelos outros, mas nem é abençoado. É assim ou não é? Como que eu posso aconselhar alguém se eu nem consigo seguir conselhos? Como que eu posso abençoar alguém se eu nem sou abençoado? Como é que eu posso ajudar alguém se eu nem consigo ajudar a mim mesmo? Sabe, querido, mas essa é a sabedoria de Deus. Fala para quem está ao seu lado, fala assim, essa é a sabedoria de Deus. Fala para o outro lado agora, fala assim, essa é a sabedoria de Deus. Por que essa é a sabedoria de Deus? Se você ainda não tem a manifestação da sua bênção, encontre alguém necessitado para abençoar com a mesma bênção. Sabe, continue orando por aqueles enfermos, mesmo quando você está doente. Continue orando pela prosperidade dos seus irmãos, mesmo quando você ainda não está bem financeiramente. Sabe, Sara ficou grávida logo depois desse incidente. Deus é quem cura, você não tem que provar nada. Ele é Deus e vai fazer através de você. Você crê nisso? Sabe, ore pelos outros na mesma área que você precisa. Você está em depressão? Ore por pessoas para que saia da depressão. Você está enfermo? Ore por pessoas que estão passando por enfermidade. Está passando privação financeira? Ore para que as portas se abram, para que os irmãos sejam prósperos. Ore pelas pessoas na área que você mais tem dificuldade. Quer casar? Ore, Senhor, abençoa primeiro aquela irmã. Dá primeiro um marido para ela, Deus. Abençoado, lindo. Senhor, dá primeiro uma mulher abençoada e linda para ele. Você está precisando, ore pelos irmãos. Ore pelas pessoas, por aquilo que você tem necessidade. Amém. Sabe, querido, olha o que diz em Jó, capítulo 42, versículo 10. Depois que Jó acabou de orar,
pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse... Qual que é a palavra que diz aí? Rico. De novo. E lhe deu em dobro tudo o que tinha tido antes. Depois do quê? Depois que ele orou pelos amigos. Jó estava numa condição, naturalmente, Jó tinha condições financeiras, naturalmente sadias para orar pelos seus amigos. Jó era alguém que poderia falar assim: como eu posso orar por alguém se eu estou nessa situação? Perdi minha família, saúde, casa, negócio, perdi tudo. Como é que eu vou me importar com outras pessoas? Deus tem que ter misericórdia de mim primeiro, está todo mundo bem. Meus amigos que vêm aqui me questionar, eles estão bem de vida. Como que eu posso orar por eles? Mas a sorte de Jó só mudou depois que ele orou pelos amigos. Às vezes nós falamos assim: quando eu ficar bem, é assim ou não é? Quando eu estiver bem, eu vou liderar. Quando eu estiver bem, eu vou me entregar para Deus. É assim ou não é? Quando eu estiver bem, eu vou servir a Deus. A sorte de Jó só mudou depois que ele se posicionou para querer ajudar. Sabe, querido, isso aqui é poderoso. A demora de 24 anos não foi por causa do pecado de Abraão. E nem a sua é por causa do seu pecado. Deus ele esperou até que Abraão não pudesse mais gerar, para que quando Isaac viesse, toda a glória fosse do Senhor. Abraão conheceu a Deus de uma forma que ninguém mais conhecia até então. Sabe, querido, você precisa perceber que é alguém especial, e a demora é porque Ele o ama, e o Senhor quer manifestar uma maior glória sobre a sua vida. Amém? Você crê nisso? Sabe, pode ter certeza de que o tempo de espera, no fim, vai se revelar com muito maior peso da glória sobre a sua vida. Você crê nisso? Sabe, um outro aspecto também de alguém que esperou foi a peregrinação de Josué e Caleb. Sabe, Josué e Caleb foram pessoas que foram juntos com aqueles outros espias que Moisés enviou. Moisés enviou 12 espias para espiar a terra de Canaã. Josué e Caleb estavam entre eles. Josué e Caleb foram os únicos que deram um relatório positivo, falando: Moisés, a terra era boa mesmo. A terra é maravilhosa, a terra tem a nossa medida, é a nossa cara. A terra é do jeitinho que o Senhor prometeu. A terra é nossa, Moisés. Mas os outros 10 espias deram um testemunho negativo e inflamaram o coração dos irmãos, levando todos eles à incredulidade. Deus disse que aquela geração não entraria na terra por causa da incredulidade, mas somente quem entraria na terra? Josué e Caleb. Só Josué e Caleb herdariam aquela terra, receberiam como herança. Por causa da incredulidade, eles deram volta no deserto por 40 anos. Mas você sabe, querido, a questão aqui, o que interessa aqui, é que Josué e Caleb, depois disso tudo, o que Deus fez? Deus falou assim: então, já que só eles vão entrar na terra prometida, então vocês vão continuar no deserto e Josué e Caleb vão entrar na terra prometida. E o povo ficou 40 anos no deserto. Foi isso que aconteceu? Fala assim: Josué e Caleb teve que andar mais 40 anos com aquele povo no deserto. Fala a verdade. Como assim, Senhor? Eu criei, meu coração inflamou, eu olhei a terra, eu declarei, eu professei, eu agi a fé, como está escrito na sua palavra. Eu criei, por isso eu falei, nós cremos, por isso nós falamos. Como assim? Deus, eu vi a terra, eu profetizei, eu clamei, me deixa entrar, eu sozinho. Senhor, faz igual o Senhor fez quando desceu lá do monte. Pergunta aqui agora quem é do Senhor e quem não é, nós já mata todo mundo. Esse poderia ser o questionamento de Josué e Caleb, é ou não é? Moisés, faz igual você fez na descida do monte. Resolve agora quem é e quem não é, nós já mata todo mundo.
Mas Josué e Caleb teve que peregrinar 40 anos com aquele povo no deserto. Teve que sofrer as consequências junto com o povo. Teve que passar por tudo que o povo que era incrédulo passou. Mas existe um ouro por detrás disso tudo. O tempo parou para Josué e Caleb. O Senhor preservou Josué e Caleb. Um exemplo disso está lá no testemunho que Caleb diz. Isso foi algo extraordinário. Olha o que diz em Josué capítulo 14, versículo 7 a 11. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. Esse é o testemunho de Caleb, o próprio Caleb falando. E eu lhe relatei como sentia no coração, mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que pusestes o pé será tua e dos teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida. Olha o que Caleb diz: eis que agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, quando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Quantos anos? Tem alguém de 85 anos aí? Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ela, quanto para voltar. Querido, isso aqui é poderoso demais. O deserto, ele é um lugar terrível. Já assistiu Discovery? Sobrevivência no deserto? Gosto muito desses episódios, aprendo bastante. Sabe, o deserto, ele é um lugar terrível. Você com todo hidratante do mundo, com todo aparato necessário, com protetor solar, ainda assim o sol, ele vai envelhecer a sua pele mais do que o normal. Mas a Bíblia fala que o Senhor conservou Josué e Caleb. A força que ele tinha era como a de 45 anos atrás. Querido, isso aqui é forte demais. Sabe, aquilo não foi algo natural. Josué e Caleb permaneceram jovens por causa do poder de Deus. Deus, ele é fiel e fará o mesmo por você, querido. Talvez você pense assim: ah, pastor, eu vou ficar para titia, eu vou ficar para titio. Não, querido, Deus, ele está conservando você no tempo certo. Você quer ver um segredo de quanto Deus está te conservando? Olha as suas fotos de 10 anos atrás. Vou mais longe, olha as suas fotos de 2 anos atrás. Você está 2 anos mais velho na carteira de identidade, mas fisicamente você está mais novo. É assim ou não é? Às vezes eu vejo umas fotos minhas antigas, eu falo: quem é esse cara? Se eu mostrar para alguém, vai falar assim: não é ele não. É ou não é? Sabe, querido, isso é poderoso demais. O Senhor, ele tem te guardado, tem te rejuvenescido. As promessas de Deus ainda estão intactas na sua vida. Deus, ele é fiel e fará o mesmo com você, querido. Fala para quem está ao seu lado, fala assim: Deus vai fazer o mesmo com você. Talvez você fique preocupado: pastor, eu estou ficando muito velho, quando é que eu vou desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para mim? Eu tenho o sonho de ser missionário, eu queria abrir uma igreja, eu quero ser pastor, mas a minha idade não permite. Se você chegar aos 85 anos de idade, debaixo da promessa do Senhor, a sua força será tal como você era jovem. O Senhor vai te preservar. Amém. Creia nisso em nome de Jesus. Se a sua promessa parece demorada, querido, os anos passaram rapidamente, saiba que sobre você o tempo não terá efeito, até que você desfrute da bênção prometida do Senhor. Fala para quem está do seu lado, fala assim: o tempo não tem efeito sobre você, até que a promessa se cumpra.
Amém. Descanse. Aleluia. Sabe, se houver uma demora, Deus ele vai compensá-la. Os seus dias serão restituídos. E para finalizar, querido, meu Deus do céu, o pedido de Daniel. Sabe, não podemos ignorar que a batalha espiritual, quando ela acontece ao redor de todo nascimento do milagre, existe uma batalha espiritual ao seu redor. Sabe, Daniel orou por 21 dias, pedindo, sabe, fazendo um pedido para Deus. Daniel olhou o povo da vida plena e falou assim: esse povo quando ora 21 dias, coisas acontecem, eu vou fazer igual eles. Daniel olhou e falou assim: eu vou orar e jejuar também, vou ler um livro também, 21 dias, vou lá orar no templo, 21 dias igual eles. Sabe, querido, e Daniel ora por 21 dias, mas o anjo, quando veio com a resposta, ele disse para Daniel que a oração dele tinha sido ouvida no primeiro dia. Sabe, querido, quando você aplica o seu coração a Deus, a sua oração já foi respondida. Só está demorando porque Deus ele quer manifestar uma maior glória sobre a sua vida. Deus ele quer manifestar uma maior glória sobre cada área da sua vida que você tem orado e tem demorado. Sabe, isso foi literalmente o que aconteceu com Daniel. O problema tinha sido porque um principado maligno estava resistindo a resposta de Deus chegar para Daniel. Olha o que diz em Daniel 10:12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia, fala para quem está do seu lado, fala assim: desde o primeiro dia, já foi atendido. Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. O que você tem orado para Deus? Qual tem sido os seus motivos de oração? O Senhor já ouviu aquilo que você falou. Se prepare, porque logo, logo o Senhor vai vir mediante a sua palavra. E aquilo que você tem orado, tem clamado, mesmo que demore algum tempo, vai chegar, porque o Senhor vai vir segundo a sua palavra. Não existe mal que resista àquilo que Deus já prometeu sobre a sua vida. Continue crendo, aplique seu coração como Daniel. E ele continua dizendo assim: mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. Ó, igualzinho que nós estamos fazendo. 21 dias. Não parece muita coincidência, não? Daniel fica só observando nós, hein? E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Sabe, querido, nós não sabemos o que acontece no mundo espiritual, por isso nós precisamos continuar o quê? Orando e crendo no cumprimento da promessa. Jesus disse que devemos continuar o quê? Orando, ainda que pareça que Deus está demorando para nos ouvir. Lucas 18, 7 ao 8 diz assim, passa aí, Lucas 18, 7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-lo? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Sabe, querido, por mais que pareça que o Senhor está demorando, Ele virá, e virá depressa. Mas quando o Senhor vir, Ele continuará, Ele vai ver fé na terra, Ele vai continuar você com o coração inabalável nele. Sabe, há momentos em que a nossa paciência e perseverança se tornam a maior expressão, sabe, da nossa fé. Nós herdamos as promessas pela fé e pela paciência. Hebreus 6:12, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores do que pela fé e paciência herdam as promessas. Você quer herdar as promessas que Deus tem sobre a sua vida? Tenha paciência, tenha fé.
Sabe, saiba esperar. Pastor, os céus estão em silêncio, porque o Senhor está esperando para preparar o melhor e uma maior glória sobre cada área da sua vida. Você crê nisso? Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Fique de pé em nome de Jesus. Sabe, querido, nós não temos como entender os motivos da demora, mas nós podemos descansar na fidelidade de Deus e no seu amor por nós. Feche seus olhos aí no seu lugar, em nome de Jesus. Sabe, querido, por mais que pareça demorar, por mais que pareça que não vai acontecer, continue tendo paciência e tenha fé nas promessas do Senhor, para que você possa herdar tudo aquilo que o Senhor tem para você. Sabe, enquanto você espera, continue confessando continuamente que você é amado e que o seu Redentor por fim se levantará ao seu favor. Não desista, continue clamando, continue declarando. Sabe, abra o seu coração e continue confessando a Deus, dizendo: Senhor, eu sei, Deus, que parece demorado, mas eu aprendi que o Senhor está preparando o melhor para mim. Até que se cumpra tudo na minha vida, o Senhor vai parar o tempo para que eu possa desfrutar e viver todas as promessas que o Senhor tem para mim. Eu vou descansar no seu amor, eu vou descansar na sua palavra, eu vou descansar em tudo aquilo que o Senhor tem para mim, pois eu creio, Senhor, que há uma maior glória sobre as minhas finanças. Eu creio, Senhor, que vai haver uma maior glória sobre o meu casamento, sobre os meus filhos, sobre a minha família.